Bom dia! Aqui na entrada do Museu Moss tem um amplificador, não sei bem se esse é o nome disso, mas quando uma pessoa está de um lado, vai ouvir o outro lá do outro lado, mesmo que a pessoa fale baixo. Eu sou a Marília e ali está o Raul, do canal Strata Underworld. Estamos entrando no Museu de Ciência Moss, em Tampa. Engraçado que o nome da família do lado materno do Raul é Moss, mas com 2 S's. A exposição que está aqui é Viagem Espacial. Raul, como apaixonado pelo tema, já eternizou sua visita. O museu tem um pequeno e poderoso escano-piso em formato de 2 pés. Eles esterilizam seu sapato com ozono e luz UV em apenas 8 segundos. Aqui é o planetário, que vamos voltar no final. Pena que não dá para gravar nada porque lá dentro é muito escuro. Primeira obra é um foguete que é feito de madeira e sucata. Pangeia foi um grande continente que existiu na era paleozoica. Se formou pelo movimento das placas tectônicas há 335 milhões de anos. E há 175 milhões de anos fraturou-se e formou os continentes que conhecemos hoje. Aqui vemos o modelo do meteorito que foi o responsável pela cratera mais antiga da península de Yucatán, no Golfo do México, mais ou menos na altura de Cancún. Essa cratera é enorme, com mais de 180 km de diâmetro. A bola de fogo, o meteoro, tinha pelo menos 10 km de diâmetro. A cratera foi achada na década de 1970 e depois de estudos concluiu-se que o impacto aconteceu 66,038 milhões de anos atrás. Tem uma teoria de múltiplos impactos, o que seria a causa da extinção de numerosos grupos de animais e plantas, incluindo os dinossauros. Dados obtidos abrangendo a paleontologia, geoquímica, modelação climática, geofísica e sedimentologia, com 41 peritos internacionais de 33 instituições renomadas, dizem ser esse impacto de Chicxulub, não sei se eu estou falando certo, uma das causas da extinção em massa na Terra há mais de 66 milhões de anos atrás. 1 em 1 milhão. O que significa isso? A medida de um pé, unidade americana, em 3.333 campos de futebol, isso é 1 em 1 milhão. Se você contar 1 milhão, um número por segundo, duraria 11 dias e meio. 1 milhão de respiradas duraria 50 dias. Aqui abaixo, eles têm um cilindro com 1 milhão de bolinhas de isopor. Algumas são pintadas e são 4 cores distintas, para que a gente possa saber qual é a representação de 1 em 1 milhão, 10 em 1 milhão, 100 em 1 milhão e 1000 em 1 milhão. Aqui as cores vão identificar. A vermelha é a 1 em 1 milhão, a azul a 10 em 1 milhão, a amarela 100 em 1 milhão e a 1000 púrpura em 1 milhão. Esse é o azulejo que o ônibus espacial leva na parte de baixo. São 24 mil tiles refratários. São feitos de areia e suportam intenso calor na reentrada da atmosfera da Terra. São mais de 1000 graus Celsius. A pergunta que não quer calar: quanto eu pesaria se morasse na Lua? E... aí... uau! 45 libras. Que sonho! Essa é a simulação da base lunar que eles querem fazer. Super legal. Não sei o que é cada coisa, mas eu sei que é a base que eles querem fazer na Lua. Coisas do espaço que você usa todo dia. Embora o programa Apollo tenha ocorrido há mais de 50 anos, continuamos nos beneficiando da tecnologia desenvolvida por nós na Lua. As tecnologias espaciais usadas para nos ajudar na Terra são conhecidas como spin-off, o que significa algo desenvolvido ou pesquisado anteriormente que resulta no desdobramento de outras já existentes. Alguns spin-offs incluem computadores e microchips, detectores de fumaça, câmera digital, sapatos atléticos, memory foam, as espumas que se usam no colchão, aparelhos sem fio e joysticks. Animais astronautas. Antes dos humanos se aventurarem no espaço, alguns animais foram requisitados para a exploração
espacial. Moscas de frutas foram os primeiros a serem lançados no espaço pelos Estados Unidos em 1947. Albert II foi o primeiro macaco e primata em 1949, também lançado pelos norte-americanos. Laika foi a primeira cadela em 1957. Ela foi o primeiro ser vivo a orbitar a Terra pelos soviéticos, naquela época, Rússia. O próximo seria uma dupla. Um coelho e seu amigo cão em 1959, pelos soviéticos novamente. Os americanos lançaram os primeiros chimpanzés Han e Enos a bordo da cápsula Mercúrio em 1961, antes de Alan Shepard, que foi o primeiro humano no espaço. Os franceses também lançaram a Félicité, o primeiro gato no espaço, em 1963. Ela não gostou muito não. Outras são aranhas, duas. Anita e Arabella fizeram teias a bordo da Skylab da NASA por 59 dias na órbita da Terra em 1973. Toque na Lua. Essa pedra lunar viajou mais de 238.855 milhas, que são 384.400 quilômetros, para estar nesse museu. Queremos explicar para vocês que tudo que a gente toca nesse museu, a gente passa álcool gel depois, porque tá cheio de criança tocando em tudo por aqui. Esse é um demonstrativo de como funciona o nosso GPS. O nosso carro é esse laranjinha. Ele está preso no trânsito, pede informação para o satélite e vê que o trajeto que normalmente levaria 15 minutos, levará mais do que o esperado. Mas 55 minutos não é algo que o agrada e pede para recalcular a rota alternativa, e o satélite transmite uma rota mais longa, porém 20 minutos a menos que a rota que ele está. 30 minutos é mais aceitável e ele vai embora. Me disse não, baita de um invento isso. Eu não vivo sem. Aqui tem o dinossauro. Grandinho, né, Raul? Opa, é bem grande. Um trachossauro. Um sucatossauro, né? Coisa assim. Ele não é o... Como é que chama aquele outro que todo mundo tinha medo? Tá escrito aí? Bichinho grande! Esse é o tiranossauro, não é? Tiranossauro, mas no caso aqui é trachossauro. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever e clicar no sininho. Deixe seu comentário abaixo, dando sugestões. Até a próxima!